Olá, logísticos de todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um dia de evento da Semana da Logística Movilog Brasil. Estaremos aqui debatendo eu, Wesley Knight, do Grupo Log SM, Rafa e Felipe. Apresentem-se também, Rafa, Felipe. Oba! Fala, meus amigos! Muito prazer estar aqui, Wesley. A gente está mais um evento aí e a gente pode notar que a gente está crescendo muito, a Movilog está crescendo muito e com certeza eu acho que é só o início aí de uma trajetória muito grande. E a gente começa a perceber que a gente está ganhando força, que a gente está ganhando um mercado muito legal pelos convidados, cara. Não é? Porque o nível está cada vez melhor. Tudo. E hoje a gente tem um convidado muito bacana, porque quando você fala trigueiro, você pode ver que vai vir coisa boa aí. Não é? E hoje a gente tem a felicidade de trazer o Felipe aí. Felipe, muito obrigado, cara, de aceitar o convite aí. Vamos bater um papo hoje aí, bem bacana. Obrigado, viu? Rapaz, eu que agradeço o convite, pessoal. Tá muito bom estar com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, bem descontraído. Só acho que o tempo vai ser pouco. A gente tem um dia inteiro para falar, um mês inteiro para falar, mas vamos tentar fazer uma conversa muito bacana e tentar contribuir com vocês. E contem comigo sempre, tá, gente? Um prazer estar com vocês. Beleza, Felipe. E aí, galera, vou apresentar para vocês agora a empresa no qual o Felipe é o CEO. Se chama FTlog Soluções em Logística, né? Atende a nível nacional. Vou passar uma pequena vinheta aqui para vocês e na sequência a gente já volta com o debate. Fiquem aí. Então é isso, essa é a primeira vinheta da FTlog, né, Felipe? A gente vai falar mais sobre todos os cases, que hoje o tema é sobre intralogística 4.0, no qual nós três aqui temos experiência na questão de intralogística, a gente vai abordar bem isso, né? E eu quero agradecer também os patrocinadores, né? A Fretify, que já nos apoia pela segunda vez, a EB Seguros, do meu amigo Jorge Braga, a própria FTlog, Soluções em Logística, a Expresso Minasul, Hanacoste Transportes, nosso amigo William Dias, a AWL Transportes, outro parceiro de Recife, né, que é o Anderson, Instituto Qualificar EAD, no qual eu sou um dos professores lá, junto com a Sandra, do Instituto, né, a diretora, e WH Consultoria, que é do William e do Herbert, né, que eles fazem a consultoria e mentoria também para jovens, acadêmicos e profissionais que estão atuando em logística e supply chain. Então, agora, Rafa, você quer abrir as perguntas e abordar o tema junto com o nosso convidado, Felipe? Opa, vamos, eu queria agradecer também o pessoal que está apoiando aí, porque graças a vocês aí que a gente consegue fazer um trabalho legal, né? Se a gente consegue entregar um conteúdo, grande parte com a ajuda de vocês. E vamos parar de falar, Wes, vamos deixar a estrela da noite brilhar aí, cara, vamos deixar ele trazer o conhecimento dele aí. E nesse momento, Felipe, para a gente começar já, cara, assim, você que roda o Brasil aí, tem um contato com empresas de vários segmentos, eu queria que você falasse um pouco para a gente começar esse bate-papo aqui, os desafios, cara, que a logística está encontrando nesse momento, principalmente nesse período que a gente passa por uma renovação, vamos dizer assim, do mercado, porque muitas empresas estão enxergando o 4.0 como a saída, né? Eu queria que você falasse um pouco dos desafios que está sendo encontrado aí na intralogística atualmente. Show de bola. Então, vamos lá, né? Começa com uma pergunta bem pesada, né? Então, muitos desafios, né? Encontrar, como a logística como um todo, né? Também, né? E todo o momento econômico, social, né? Que tudo isso que a gente viveu nos últimos meses, né? Mas na intralogística, a gente tem que entender, né? Primeiramente, a partir de 3 pilares essenciais, né? Pessoas, processos e tecnologia. Tá?
Então, a partir desses 3 pontos, a gente vai começar a inserir esse conceito da intralogística. Então, quando a gente fala do mundo 4.0, do mundo digital, a gente está falando também de embarcar muita tecnologia, mas não adianta embarcar tecnologia sem a gente trabalhar os processos, definir como cada atividade deve acontecer, onde os processos se comunicam com o objetivo de cada negócio, né? E as pessoas estarem aderentes a isso, treinadas, desenvolvidas, e aí começar a embarcar tecnologia, né? E quando a gente vai para esse mundo da tecnologia dentro da intralogística, existe um universo. Mas a gente tem que começar sempre, como eu digo, né? Fazer o básico bem feito já gera um grande diferencial para toda e qualquer empresa, né? Então, a gente fala de um WMS, né? Quanto tempo existe a tecnologia de WMS para automatizar os processos internos dentro, né, dos negócios, né? Dentro dos centros de distribuição, dentro dos armazéns, dentro dos almoxarifados, né? Então, há muitos anos existem, e quando você vai para a prática operacional, né, nas empresas, empresas adotam essa tecnologia, né, sob, às vezes, a justificativa de que é uma tecnologia cara e que não é, né, isso já foi desmistificado, então é de fácil acesso, existem várias ferramentas. Uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso como Brasil, né, que o Brasil é exportador desse tipo de tecnologia, né, então um dos principais WMS do mercado mundial foram desenvolvidos, né, no Brasil. Então, isso é super importante para a gente também entender, né, e trazer isso como um grande foco, né. E um boom muito grande desse mundo de falar 4.0, né, eu até brinco em algumas palestras, né, em algumas conversas, olha, a gente já está falando do mundo 10.0, né, porque é ter o robô dentro da operação, aí o pessoal pega aquela imagem, né, que viralizou do centro de distribuição da Amazon, cheio de robô, automação. Olha, existem muitas tecnologias de automação no nível gigantesco feito esse, mas também hoje é pouco acessível às empresas, né? Agora, você pode falar de exemplos no Brasil, certo nível de automação, com armazém autoportantes, armazém que usam a integração da tecnologia de movimentação e armazenagem com o WMS para fazer armazenagem inteligente. Você vê o próprio CD da Natura, né, com um nível de automação gigantesco, mas para isso, desde o processo de recebimento, né, as carretas passarem por uma adaptação para poder descarregar automaticamente a carreta, né, sem a necessidade, né, do manuseio, da manipulação, de fato, do fator humano, tá? Mas por trás de tudo isso, por trás de um universo de trazer tecnologia, tudo isso passou primeiro por preparar as pessoas, desenvolver as pessoas, para estudar os processos e aí sim buscar um universo de tecnologia mais saudável para cada tipo de negócio. Então, eu acredito ainda que os grandes, né, desafios da logística, né, e da intralogística, ela passa por isso. Ter pessoas capacitadas, ter pessoas desenvolvidas, ter líderes, né, com um preparo e um autodesenvolvimento, né, muito forte para estar atuando nesse universo, né, e a partir daí conseguir ter melhores processos e definir que tecnologia é mais adequada a cada tipo de negócio. Eu acho que a hora que você citou, Felipe, ali, pessoas, processos e tecnologia, eu acho que até a ordem você já citou na ordem correta. Não é verdade? Porque às vezes o pessoal, é o que você falou, esse boom de 4.0, o pessoal acha, pô, não, se eu colocar aqui um WMS no meu sistema, no meu armazém aqui, vai resolver. Mas aí você chega lá, as pessoas não são capacitadas, o processo está uma bagunça generalizada. Aí você fala assim, cara, você pode ter, o que você falou, você pode ter logística 30.0 aqui, cara, que não vai resolver seu problema. Então, acho que é naquela sequência mesmo, né? Pessoas para entender o que está acontecendo, para elas resolverem os processos, aí a tecnologia vem como um viabilizador da otimização, né? Exatamente. E conectar isso com o cliente, né? Então, tem que entender que toda essa intralogística tem que funcionar. Qual é o objetivo dessa logística, né? Então, ela vai atender quem? Como o cliente dessa logística, quem é o cliente dela de fato ali, o que é que ele espera dessa logística, né? Aí fala muito hoje de velocidade interna operacional, que tem que entregar em 24 horas, fazer entrega expressa em até 4 horas, chegar em até 2 horas na casa do cliente, né?
mas a logística está lá travada com processos confusos, né? Não consegue fazer um início, meio e fim de um picking, né? Separar de fato, fazer o packing, né? A embalagem certinha, customizada com o cliente, mas e o processo não roda na mesma velocidade em que o cliente precisa. Então, isso precisa andar com muita consistência, né? E consonância todo do início ao fim. Pessoas, processos, tecnologia, com foco em atender bem o cliente. Tá mudo, Wesley? Vou colocar aqui, eu mesmo me mutei e não tô esquecendo. E até mesmo para complementar, antes de ir para a segunda pergunta, isso que você falou é bem importante, porque antigamente, realmente, pode ser que era bem mais difícil de adquirir essa tecnologia. Hoje você já consegue fazer uma contagem, um inventário de estoque com uma boa curiosidade com um celular, com um smartphone na mão. Seja Android, iOS, né? Já é adaptável. Hoje mesmo eu fiz um orçamento com uma empresa e, no caso ali, o custo era muito baixo, era questão de era alocar o acesso diário. Então, um exemplo, se eu for usar só 24 horas, que é a alocação, né? A cada 24 horas, eu não vou usar isso, eu vou usar 8. Beleza. Eu compro o crédito, tenho acesso à ferramenta, faço o que eu tenho que fazer, não investi em equipamento, não precisei de um computador porque eu uso o notebook mesmo, ou da empresa que eu estiver fazendo a consultoria, o inventário, e aí a pessoa também ela ganha, né? Que é a questão de tempo, mão de obra capacitada, toda essa questão, né? Então são pontos muito bem colocados, Trigueiro, e a gente quer aproveitar aqui e usar todos os cases que você já fez com a FTlog, né? Porque são pessoais, e isso que faz brilhar o olho de quem está nos assistindo. Obrigado. Exatamente. Quando você fala, por exemplo, da tecnologia para fazer inventário, né? Tem alguns cases bem curiosos, exatamente isso, porque você vai para aqueles coletores de ponta, né? O dólar lá em cima realmente viabiliza qualquer cenário, né? Então você vai gastar R$5.000, R$6.000 no coletor. Teve um case de um cliente nosso, a gente fazendo uma avaliação e testando, bora testar qualquer tipo de testando com celular, e no final das contas a gente achou até no próprio site da Amazon, vendendo uns coletores baratinho, né? Compramos, né? A gente precisava de 10. Aí o cliente ficou tão encantado, olha, bora comprar, testar, bora comprar logo 18, que tá tão barato, né? E se não quebrar, a gente já tem outro. De fato é que já faz mais de um ano que ele comprou esses 18, nenhum quebrou, tá? Roda super bem. O coletor que custava R$5.000, ele conseguiu comprar no site da Amazon por R$350 cada, gente. Então, assim, veja, desmistificando até a própria tecnologia, né? Então, isso é super importante nesse cenário. Então, a tecnologia tem tecnologia de fácil acesso, né? Óbvio, cada empresa tem seus requisitos, né, de arquitetura tecnológica, né, para seguir alguns padrões, então, isso também deve ser respeitado, mas existem alternativas, sim, alternativas confiáveis e baratas, então isso viabiliza qualquer negócio, né? Então, imagina o cara que fazia conferência manual, né? Um cara que fazia um inventário manual passar a fazer com o uso de tecnologia, né? Então, a produtividade, um centro de distribuição que a gente tem um case aqui bacana, a produtividade do picking da conferência aumentou 18 vezes, né? Então, poxa, é muito importante olhar, se debruçar sobre processo, sobre tecnologia, inserir as pessoas nesse universo, né, de tecnologia também, tá? É super importante. E quando a gente vai para o inventário, né, poxa, você começa a aumentar, melhorar o processo, controlar melhor, né, ter um tempo de inventário muito mais curto, conseguir implantar o inventário rotativo diário, com a tecnologia ajudando nessa velocidade, então torna tudo mais fácil, né? Então é muito bacana, né, esses cases, a gente vibra bastante com isso, porque os resultados são muito bons. Bacana. E hoje, ô Felipe, deixa eu só complementar assim, que a gente falou bastante coisa aqui, e hoje não tem mais margem para o pessoal dar desculpa, né, Felipe? Assim, você falou um negócio de tecnologia. Quando surgiu lá, pô, era uma nota preta. É o que você falou, hoje não, você pesquisa, cara, hoje a demanda está crescendo tanto e o pessoal está vindo atrás, o suporte. Então, é muito do que o pessoal às vezes fala assim, mas tá parado. Às vezes é só o pessoal sair um pouquinho ali da zona de conforto, dar uma pesquisada, buscar alternativas, igual você falou, que hoje não tem muito
muita desculpa para isso aí não, né? Às vezes o pessoal dá desculpa, mas tem mais... E se precisar de apoio, chama a gente para ajudar, né? Então a gente está aqui para isso também, né? Exatamente. E assim, até já partindo para o segundo tópico, que está até meio que ligado com a primeira, né? Que quais são as novidades na intralogística? Eu tenho certeza que o pessoal, a hora que tá, quando a gente faz esse tipo de pergunta, já fica falando assim, ó, qual o robozinho que está substituindo a gente? Qual que é o de última geração aqui com controle remoto, ou não, é pela mente, é telepático, o drone, né? Então, quais são as novidades dentro da intralogística, né? Porque o pessoal fala assim, fala de 4.0, mas a gente já citou, começar do básico e tudo, né? Mas quais são as tecnologias que podemos dizer que já estariam considerados avançados hoje aqui no Brasil, né? Entre processo, tecnologia ou até mesmo estratégia inovadora aqui? Perfeito. Eu escutei até recentemente uma frase bem bacana, né? Os robôs humanoides, né? Eles só vão substituir as pessoas robotizadas, né? Então, é isso que a gente também tem que desmistificar nesse processo, né? Quando a gente fala desse mundo de automação, robotização, né? Óbvio, tem tudo isso, mas com o intuito de ajudar. Quando a gente fala de trazer tecnologia, trazer robôs, o próprio crescente uso da inteligência artificial é exatamente para nos ajudar a tomar decisões mais assertivas, controlar melhor as nossas operações e menos operacionalizar algumas coisas. Então, a gente chega em diversas empresas, a equipe está lá perdendo tempo criando planilhas, desenvolvendo planilhas. Opa, já tem tecnologia que dá isso pronto. O WMS te dá todas as informações lá certinhas para você tomar as decisões e direcionar a ação, né? Isso é super importante, né? Então, quando a gente fala dessas novidades, né? A gente está falando de WMS aqui constantemente, porque não é uma tão novidade assim, né? É uma solução muito antiga, mas como a gente falou que é pouco aplicada, ela hoje está num boom gigante de implantação. Por quê? Porque as pessoas acordaram primeiro que podem automatizar seus processos, melhorar a qualidade das suas atividades dentro dos seus centros de distribuição, dentro dos seus armazéns, dentro dos seus almoxarifados, com o WMS. É um primeiro passo super importante, partindo daquela premissa de fazer o básico bem feito, né? Então, isso já parte aí com o WMS para ajudar bastante nisso. Então, quando você já parte para um segundo nível, então você já traz o processo de automação da movimentação e armazenagem, né? Então, os armazéns autoportantes com transelevadores, né? Os robôs, como a gente falou, para fazer carga e descarga, robô para fazer formação de pallet, então pegar cada caixa e ir montando o pallet, isso passa a ser uma realidade já dentro das empresas, né? Tanto indústrias como varejistas, atacadistas e distribuidores. Então, você já vê a presença disso. Não uma quantidade muito grande, né? Como a gente imagina que poderia ser. Mas, de fato, já existe uma massa de projetos muito grande pelas empresas que despertaram para olhar como sua logística pode trabalhar isso, né? Analisar sempre, né, o retorno sobre o investimento. E aí é o grande dilema quando a gente vai para a intralogística no Brasil. Viabilizar um cenário desse em detrimento da mão de obra, né? Nós temos um custo com a mão de obra. O pessoal fala o custo é alto, com o encargo tudo, mas o salário que se paga, a grande massa da mão de obra operacional é muito baixo, né? Então, isso já começa a gerar alguma dúvida com os gestores, os investidores das empresas. Poxa, eu vou investir tanto em tecnologia, mas eu não vou conseguir, né, justificar meu custo operacional, porque eu tenho um custo operacional da mão de obra baixo. Então, isso é um grande dilema hoje. Tá? Então, a gente já sobe o patamar para avaliação das perdas, né, da acurácia do estoque, da velocidade operacional que precisa ser dada em alguns negócios, né? Então, isso é muito importante. E aí a gente fala também que a intralogística ela começa a se caracterizar, principalmente nesse cenário de e-commerce, né, com os armazéns estrategicamente localizados, né, os mini CDs, né, para fazer as operações de last mile, né? Então, esse nível de proximidade na intralogística, conectado com centros de distribuição, né, do middle mile, né? Então, trabalhar essa conexão, essa integração é super importante para a velocidade, né? Então, imagina, né, você hoje tem um nível de competição com mini CDs, né? As empresas têm um boom muito grande hoje com o conceito de dark store também, né? Então,
as lojas físicas funcionam como mini CDs, né, pequenos armazéns estrategicamente localizados para atender mais rápido essa demanda de clientes. Isso requer integração, isso requer tecnologia, isso requer velocidade, e isso não permite erros, né? Então, começa com o código de barras, a leitura do código de barras, o WMS integrado ao RP, e essa tecnologia ela passa a ser mais importante ainda quando a gente envolve o cliente, porque elas são subsídios da informação do tracking, né? Então, o cliente quer acessar seu pedido lá para saber o status, ele quer saber, opa, meu pedido está onde? Né? Opa, está no armazém tal, vai chegar em tanto tempo, dá a previsão. Então, essa integração tecnológica, ela já passa e começa pela intralogística, que captou o pedido inicial e precisa ter esse nível de interação. Agora, imagina você querer fazer no mundo digital desse, no mundo que cresce com o e-commerce, você alimentar informações ainda no modelo manual, né? Isso é inconcebível, né? Então, isso a gente tem que passar, de fato, que a intralogística ela comece a munir, né, o cliente de informações. Então, aí a gente passa a enxergar a intralogística dentro de um processo de digitalização, né, entregando a informação para o ente mais importante, que é o cliente. Ele vai saber em tempo real onde está assim, ó, está no CD tal, está no processo de separação, sua carga já foi faturada, está em trânsito. Né? Então, esse é o processo, né, que a intralogística hoje vem despertando muito, né? Não esquecendo também dos aspectos de movimentação armazenagem que a gente falou. Existe essa tendência de utilizar robôs, né, de usar robôs na formação de partes, de usar robôs no desformar os partes. Existe a robotização, mas hoje práticas como Picking by Light, hoje práticas, né, com Pick by Voice, elas já estão bem disseminadas. Mas, de novo, volto, bem disseminadas, mas pouco praticadas. Né? Então, é super importante a gente entender o nível de aplicação disso dentro de nossos processos. É isso aí, foi até a deixa aí que eu ia falar, porque às vezes o pessoal, eles acham, eu vou informatizar a minha empresa, ele acha que ele tem que colocar o top of Master Blaster. Não, cara, você tem que, assim, eu entendo que ele tem que achar qual é a necessidade dele e encontrar uma tecnologia que vá suprir a necessidade dele. Não é, Felipe? E aí é o que você falou, sempre com o olhar lá no cliente, não é verdade? Porque às vezes o cara coloca uma tecnologia, pô, lá da NASA, o cliente não vai pagar o custo, cara. O que vai adiantar? Não é verdade? Então, acho que primeiro é o entendimento do que a gente quer, o que a gente precisa, é o que você falou, sempre com o olhar no cliente, né? Porque tudo que você falou aí vai gerar uma credibilidade, não é? Porque imagina o cara entrar e falar assim, ó, porque tinha visão só do rastreamento de pedido quando ele saía para entrega, né? Ah, saiu, tá no caminhão. Hoje não, fechou o pedido, os caras já conseguem, ó, tá embalando meu pedido. Então, tipo, é um Big Brother da intralogística, ali, os caras estão acompanhando todo o produto. Né? Exatamente isso, né? Então, quando a gente fala de já ter esse Big Brother para o pedido, né? Então, requer um nível de integração tecnológica, né? E o que a gente está falando, assim, parte da premissa lá de fazer o básico bem feito, né? Onde menos é mais em muitas das situações. Né? Então, às vezes, as empresas querem partir para soluções, não, tem que botar robô para... Pô, você não precisa disso. Você precisa de um processo bem estruturado, enxuto, simples, com controles, né? Porque também é importante falar isso, muitas empresas querem ter velocidade sem controle, né? Uhum. Tem que ter velocidade, tem que ter um certo nível de controle, sim, né? E ter essa interação, né? E a intralogística, ela é que faz essa interação em todo o processo, né? Então, seja no momento com compras, seja na gestão de estoque. Então, você imagina para o pessoal de compras tá enxergando através do WMS, né, a informação real de baixa de estoque, né, para já disparar, né, um pedido de compra ao fornecedor, ou até mesmo driblar essa etapa de fazer o pedido de compras ao fornecedor, né? Por que não já integrar teu estoque ao fornecedor? Ele já está sendo informado, olha, teu produto que eu uso aqui no meu, você está com estoque baixo, já preciso que você me reponha. Então, já queima uma etapa e torna o processo de reposição mais rápido. Então, a logística, a intralogística, ela é super responsável por essa integração e por N possibilidades de melhoria de toda a cadeia de suprimentos, né? Então, precisa
muito disso, muito forte essa interação, essa tecnologia de base, as pessoas bem treinadas para poder decidir, né, trabalhar uma otimização de picking dentro de um armazém para tornar o armazém mais produtivo. Então, hoje, quantos WMS não já fazem isso? Né? Ele já olha o teu histórico de movimentação, já faz uma sugestão de picking, já dispara a ordem lá para reorganizar o estoque e aumentar a produtividade do picking. Então, isso é super importante. Quantas etapas podem ser queimadas com um pouco de tecnologia, né? E isso torna, de fato, toda operação estratégica. Né? Então, os centros de distribuição, a intralogística, ela tem que ser encarada de forma estratégica, seja como um CD pulmão, seja como um CD que vai abastecer os mini CDs que a gente falou, os dark stores da vida. Então, isso tem que ser uma arquitetura muito bem montada da intralogística para ter velocidade de resposta. Aí, antes da gente partir para a terceira pergunta, eu só dar uma complementação que estava na ponta da língua aqui. O pessoal confunde, porque assim, ó, quando a gente fala de implantação de sistemas de informação aplicados à logística, geralmente o que o pessoal fala é ERP, beleza. ERP é para toda empresa e para todos os setores, isso é um fato. O mais simples que todo mundo vai conhecer. Mas aí, no meio disso, tem o EDI, né? Eu falo EDI que é para simplificar, mas é o EDI, né? Eletrônico, dado intertente, ele só vai fazer a troca de dados, beleza, tempo real, isso tem todos. Aí, por exemplo, onde eu tô, eu falei, ó, você vai ter a necessidade de colocar um WMS. O cara já olhou com um olho desse tamanho, achando que eu tô querendo ganhar dinheiro em cima, eu falei assim, não, isso aqui, o seu padrão hoje é tal, o RP já não suporta mais, porque o endereçamento é de um jeito, no WMS ele vai te dar outro tipo de informação que o RP não suporta. Então, vamos citar 2 exemplos. Em um modelo, você não tem carteira de motorista e está com Ferrari na mão. É quando você tem um sistema muito bom e você não precisa de tudo aquilo. Nesse caso, você já está com a carteira para precisar de carregar uma carga de um caminhão, mas a sua carteira ainda é A e B. Você não tirou a C e a D. E aí eu citei esse exemplo, não faz sentido, mas o que um WMS faz que um RP não faz? Aí eu falei assim, ó, e tem um detalhe, para o seu caso, como é uma distribuidora, você vai precisar de um TMS, aí o cara pirou. Eu falei assim, ó, o que é TMS? Tá falando toda hora uma sigla. Eu falei assim, cara, é assim, não existe um sistema que ele seja tudo. Porque se fosse assim, você ia só no seu médico clínico geral, você não ia no cardiologista, não iria no pediatra, enfim. Aí expliquei para ele a diferença de cada um, ele teve a paciência para entender a parte técnica, mas é muito difícil. E aí também tem aquela questão, você implanta, mas tem o senhorzinho, a senhorinha lá que quer ficar com a planilha de Excel. Aí você vai ter que fazer uma outra coisa, que já não é só a tecnologia, é a parte comportamental, para a pessoa tirar aquela resistência da anotação do papel de pão e da planilha, que a pessoa alimenta no sistema, que todo mundo vai saber. Você não precisa mais anotar no caderno para rasgar a folha e levar para o fulano, ciclano, beltrano. Então, por isso que é bom esse bate-papo na real, assim, a vivência que nós tivemos, que você tem, né, pela FTlog e tudo, porque mostra para as pessoas que, galera, vamos sentar, colocar o pezinho no chão, implantar o 1.0, o 2.0, 3.0, porque essa é a realidade do Brasil e fora dele também, tá? Eu trabalhei 3 anos e meio no Japão e acredite se quiser, a nossa conferência era no papel e caneta, eram 3 tipos. A gente trabalhava com o hand na mão, que era o código de leitor de barras, o papel, mas a grande parte era manual. Por quê? Se eu vou precisar de esperar alguém imprimir os papéis lá e eu tô com a carga atrasada, qual que é mais rápido? Eu esperar a máquina fazer isso para mim ou já fazer que eu já sei que eu posso adiantar o processo que não vai dar erro? Se eu tenho certeza que não vai dar erro, vamos adiantar. Então a gente também não pode se travar no processo. Por isso que o ponto de vista que o Rafa deu e que você exemplificou agora e linkando essa questão de ficar no Excel, desde o Excel até o papel de pão e até a pessoa não entender as implantações, é muito bom deixar esse ponto de vista para quem está assistindo, né? Verdade. Eu tenho um case desse. Você me lembrou até um case, Rafa, né? O Wesley me lembrou um case aqui. Eu cheguei numa empresa que ele tinha um mega problema de inventário, de estoque. Poxa, meu estoque na ruptura, mas a gente tem um processo tão bonitinho, investimos num CD tão bacana, parará.
Tá bom, vamos dar uma volta no CD, né? Em determinada área de recebimento lá, né? A gente viu um conferente lá, feliz da vida, sorrindo, né? E ele falou assim, pô, que bom você estar feliz. Não, é porque eu consegui contar até 100, né? Aí meu sorriso já foi ficando um pouco amarelo, né? Então, poxa, e como é que você conta, né? Literalmente aquela história do palitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 riscava, né? Eu olhei para o dono da empresa e fiz assim, amigo, vamos conversar porque seu problema é mais profundo, né? Então, a história que passa pelo básico bem feito, né? Poxa, como é que você bota uma pessoa numa atividade, né? Nesse caso, esse conferente recebia em média 20 carretas por dia paletizada, tá? Então, quanto não passou, quanto da divergência já não entrava dessa forma, né? E muitas das coisas que a gente observa também no processo, né, por não ter as pessoas treinadas, capacitadas, né, e isso incomoda muitas empresas, mas é o papel do líder, né? A gente volta ao tema pessoas sempre, né? Então, poxa, por mais que eu tenha um processo manual, seja lá no papel de padaria, tudo, eu preciso de um processo estruturado, mas com pessoas com perfil e habilidades para tal, né? E treinadas para isso, acompanhadas para isso. Então, a gente foge um pouco, não precisava de tecnologia, precisava da pessoa certa, no local certo para fazer aquele tipo de atividade. Então, passa muito por isso. Então, tem cases que a gente faz assim, poxa, eu não acredito, uma empresa desse nível, desse porte, com esse tipo de dificuldade, mas é o que você falou, pode ser no Japão, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, né, temos que quebrar essa visão de que, olha, lá fora o mundo já está todo robotizado, Parar de automatizado. comparar, Não, né? Parar de tá. comparar com uma realidade que não existe. Não existe esse mundo lá fora dessa forma. Existem boas empresas gigantes que investem bastante em tecnologia, automação e muitas pessoas treinadas, capacitadas por trás para fazer isso, né? Não é a tecnologia primeiro, muito pelo contrário. Se você olhar o histórico dessas empresas, eles estão trabalhando aquilo que a gente falou de pessoas, né? Fortemente para poder chegar nesse nível. Então, é isso que a gente precisa também entender. Mas precisamos, claro, né, que as empresas acordem para fazer isso bem feito. Quando falta essa clareza, né, Felipe, assim, que um dos pilares são as pessoas, talvez o principal pilar, as empresas acabam ficando refém da tecnologia, né? Ela joga toda a responsabilidade na tecnologia. Aí é o que o Wesley citou. A gente trabalha com coletor, beleza. Pô, aconteceu hoje com a gente lá. Deu pau, precisava atualizar os coletores. E aí? Você vai parar a operação, você vai deixar 30, 40 carretas lá, você não vai receber ninguém? Você tem que, velho, se vira. Você tá na logística, é para isso mesmo, cara. É para pegar esses pepinos aí e resolver. Então, um erro assim que, até por falta de clareza, às vezes eu acho, é isso, né? As pessoas, elas se tornarem reféns da tecnologia, não entender que a tecnologia, ela vem para ajudar, não para fazer o serviço da gente. Não, exatamente. E quando a gente fala de tecnologia, tem que ter plano A, plano B, plano C, tem que ter plano de contingência, né? Caiu o sistema, né? No Brasil, a gente tem uma grande problemática, que foge também, né? Dentro do foge da esfera tecnológica da própria empresa, que a Cefaz saiu do ar, aí entra plano de contingência de emissão de nota nos períodos de alta. Então, tem essa dificuldade. E aí você vai deixar de fazer? Você vai cruzar os braços? Vai ficar travado, né? Não, eu uso isso como exemplo para toda empresa e pergunto assim, o que é que o teu cliente tem a ver com isso? Né? Nada, o cliente comprou, quer receber naquele dia, naquela hora, ele não quer saber se a internet do CD caiu, se o coletor, né, travou, né, se o sistema saiu do ar, bicho, ele comprou e quer receber. Então, você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C para poder fazer acontecer. Imagina atrasar uma entrega aí, Felipe, a hora que o cara ligar a cobrança, assim, ó, cara, deu um problema na internet aqui, o cara vai assim, velho, eu não quero nem saber, cara. Eu comprei um produto e quero ele aqui, velho. Tem que entregar. Te vira, cara. Tem que virar. Se vira aí. E aí, e o pessoal que está assistindo, não se acanhe, pode mandar pergunta que a gente vai olhar aí no chat do YouTube.
não se esqueçam de que vocês precisam se inscrever para receber o certificado e assistir pelo menos 3 das 5 palestras. 100% online, 100% gratuito, com grandes referências no nome do mercado logístico brasileiro, né? Movilog Brasil representando mais uma vez com a segunda edição. Vou passar mais uma vinheta para vocês conhecerem como que é um processo, né? A gente passou um primeiro vídeo que tinha algumas soluções, a gente passar o segundo molde agora. E enquanto isso, já vão anotando itens e o que vocês tiverem de dúvida, pergunta para mim, para o Felipe, para o Rafa, que a gente está aqui para isso. Vinheta bacana, hein, Felipe? Parabéns. Então agora não tem desculpa mesmo, não. Vocês têm tecnologia e tem o Felipe aí para ajudar vocês. Aí. Não é mais desculpa de nada, não. Ô, Felipe, eu queria falar, cara, assim, a gente falou bastante de pessoas, tecnologias, processo, mas, assim, algum fator em comum, assim, que todo processo tem que ficar atento para obter sucesso na operação. Aí, independente de tamanho de empresa, de nicho, enfim, assim que você fala, ó, esse aqui, se você tem 2 funcionários, você tem que aplicar desde o início já, você tem 500, tem que estar também na operação que vai fazer toda a diferença. Quando a gente olha para a operação como um todo, né, a gente tem, no passado, a gente desenvolveu um programa de excelência, né, que fala muito sobre isso, né, a gente criou até um código de excelência que mira sempre falando de pessoas e cliente o tempo todo, e que todo o processo interno de um CD, né, de um armazém, de um almoxarifado, tem que andar com isso. Né? Então, a gente listou, na época, os 6 fatores críticos, que passa por pessoas, processo e tecnologia também, né? Mas, acima de tudo, ter, né, o controle para ter a execução bem feita, né? A gente chega em empresas também, muito do que a gente viveu como experiência própria em operações que eu fiz gestão de algumas empresas, né? A gente tinha toda uma estrutura bacana, né, de pessoa, desenvolvemos as pessoas, desenvolvemos os líderes, temos a cultura muito forte de cuidar das pessoas, né, o mapeamento e redesenho de processos bem feito, com mapa de processos críticos, com os controles internos, indicadores, né, tecnologias, né, bem fortes, né, mas a execução é uma coisa que sempre chamou a atenção da gente, né? Porque por mais que você tenha tecnologia e está associado ao fator humano, você tem um risco, né? Poxa, você tem um WMS lá, né, que diz, olha, pega tal produto em tal endereço e o cara tem que ir lá, bipar no produto, bipar no endereço, né? E você corre o risco, né, como eu vi até recentemente, né, mesmo com toda essa tecnologia, o colaborador foi lá e botou a caixa onde quis, bipou ali, bipou aqui, tchau. Né? Então, você tem um risco muito forte de tudo isso, de não ter o engajamento necessário. Aí a gente vai voltar de novo para o tema pessoas. Isso para mim, é o risco mais forte, tá? Traga tecnologia, traga tudo, mas se as pessoas não se sentirem parte daquilo ali de fato, tudo isso vai por água abaixo, né? Tudo isso vai por água abaixo. Não importa ter um nível de automação, né? Então, você precisa, de fato, garantir, né, que a liderança que esteja envolvida esteja bem preparada, né? As pessoas se sintam parte daquilo ali, projeto. Quando fala das pessoas, a gente vai lá para aquele auxiliar, né, de armazém, o cara que faz a descarga do caminhão, né? Poxa, você está cuidando daquele cara, aquele cara está se sentindo importante para o processo, para a empresa? Você já explicou para ele ali quanto ele é importante para tudo isso, para não gerar uma avaria, que o teu negócio vai encantar o cliente, né? Se você é um varejista, por exemplo, poxa, não é simplesmente entregar um produto, muitas vezes a gente está realizando o sonho de alguém, né, que teve um sacrifício para comprar aquele item, né, e, poxa, a experiência tem que ser totalmente agradável, né, então, passa muito por isso, né, então,
há um risco muito grande, né? É um tema muito forte, né? Estou estudando bastante sobre esse tema também do engajamento e da liderança também, até porque em breve, se Deus quiser, esse ano já está pronto, já está no forno o livro que eu vou lançar, né? Tudo a ver com isso que a gente está falando, logística, não tem o título ainda definido, mas pode ser logística 10.0, né? Mas falando de pessoas, processo, tecnologia e os casos que a gente viveu, né? A gente vai falar muito nisso, mas aí eu fazendo a releitura desse projeto do livro, poxa, volta e meia a gente voltava para o tema liderança, pessoas, e assim, nesses diversos ambientes, ambiente operacional sem tecnologia nenhuma, ambiente operacional com uma tecnologia fortíssima de pick by light, checkout automatizado, embalagem automatizada, e sempre chamou à tona nessa leitura desse projeto de escrever os cases e o livro, chamou sempre a atenção esse ponto, pessoas e engajamento. E eu acho que a gente não pode esquecer disso nunca, né? Por mais que a gente esteja falando e remetendo ao termo 4.0, sempre a gente vai remeter à tecnologia e digitalização, eu sempre vou chamar a atenção de todo mundo para esse tema, pessoas, né? É o nosso maior risco em tudo, né? Para dar certo, né? Ou para dar errado. Né? Então, a gente precisa ter rotinas, gerenciar bem a rotina de cada colaborador, né? Ter líderes preparados para perceber que tal colaborador está bem ou não está bem naquele dia, a atividade que ele faz é crítica e pode trazer um risco. Isso passa pela liderança, né? A liderança tem que estar pronta, né, para isso também. Então, gerenciar a rotina de forma adequada, gerenciar as pessoas e cuidar das pessoas, cara, se a gente fizer isso bem feito, qualquer automação, qualquer universo de tecnologia que a gente pensar, né, o céu é o limite. Né, porque a gente vai ter pessoas engajadas, envolvidas, comprometidas para fazer uma intralogística perfeita. Inclusive, o quarto tópico, que é a quarta pergunta, é justamente relacionado a isso, né? Até colocar ele aqui na tela. Qual percentual você atribui às pessoas no sucesso da intralogística? A gente, lógico, gosta de citar que as pessoas são, sim, um processo-chave, né? Mas se fosse para falar hoje, qual é o percentual médio, né? Lógico, dentre as empresas que você já atuou e que você está vendo no mercado, qual que é o percentual que você pode atribuir o sucesso da intralogística hoje em relação às pessoas? Olha, como a gente falou, né, a gente tem cases de empresa que passaram por um momento de tecnologia zero, né? Há empresas que têm um nível de tecnologia altíssimo. Né? Então, falar de pessoas, como a gente foi a tônica o tempo todo, né? A gente falou o tempo todo de pessoas, é muito bacana isso. 100%. Eu não tenho medo de dizer que é 100%. Né? Por tudo isso que a gente falou. Né? Se eu tenho uma intralogística sem tecnologia nenhuma, eu dependo de 100% de pessoas para poder fazer todo o processo acontecer. Se eu tenho uma intralogística com 100% de tecnologia, eu dependo de pessoas 100% capacitadas por trás desse universo tecnológico, né? Que são os analistas, os desenvolvedores, os programadores, os caras que estão fazendo inspeção no maquinário, é o cara que está fazendo a manutenção para aquela esteira automatizada no Pará, é o cara que está pensando na manutenção do transelevador para ele não faltar óleo e parar no meio da subida e travar a operação. Né? Então, imagina, né? Um armazém todo automatizado, o transelevador para no meio do caminho e travou o CD todo. Então, opa, quem é o Homem-Aranha que vai lá em cima destravar isso para poder a operação acontecer? Vai ter isso. Né? Então, eu não tenho medo de dizer, né, que 100% do sucesso da intralogística, ela depende das pessoas. Então, não importa o nível de automação que a gente tenha, tá? 100% pessoas. E o Felipe, você falou um negócio aí bacana dos líderes, né, cara? Pô, a liderança, o quanto ela influencia isso, o quanto ela vai também ajudar, porque tudo passa pela cultura, né, meu? E quando a gente fala cultura, a gente pode colocar também que é um efeito cascata, né? Então, tipo, às vezes você vai exigir, olha, a gente tem que ter uma cultura de bom relacionamento aqui no setor, mas, pô, os caras acima ali, no nível hierárquico ali, os caras estão em pé de guerra todo dia.
Então, eles são responsáveis também de criar essa cultura e fazer com que as pessoas, não só pelo que ela fala, né? Pelo exemplo mesmo. Eu tô até a gente está prestando um serviço numa empresa que a gente não tem um líder efetivo no setor. O cara ele se desloca entre 2 CDs. E o cara não fica lá. E você não vê o pessoal parado, você não vê o pessoal enrolando, você não vê... Aí eu falei pro cara, eu falei assim, sabe o que é isso? É o pessoal que deixou bem claro já que, tipo assim, desde o início, que todo mundo precisa trabalhar, o que você falou foi bem legal, cada um tem seu grau de importância, porque às vezes o cara fala, geralmente o pessoal entra no recebimento, né, assim, para degrau por degrau, você trabalha no recebimento, falou, cara, se você não receber bacana, você vai desandar o caldo daqui para frente, cara. Então, você coletou errado, você fez alguma coisa errada, você vai arrebentar com a operação toda. Então, não tem, assim, um cargo melhor que o outro, né? E eu acho que isso passa muito da galera colocar isso no dia a dia das empresas, né? Exatamente. Você falou uma coisa chave, né? Recebimento. Recebimento é literalmente a porta de entrada da empresa, né? Entrou errado, acabou, rapaz. O resto tudo, a tendência de dar errado é muito forte, né? Mas é a importância das pessoas saber, né? O que é que eu estou recebendo? Por que eu vou receber? Que cuidado eu devo ter? Então, isso passa sempre pelo fator humano, né? A gente fala dos projetos da gente também. Quando a gente fala que a gente faz projetos, uma coisa que a gente não abre mão em 100% dos projetos, né? O nosso negócio é dividido em projetos e operações, né? A parte de consultoria e projetos, e nenhum cliente, né, a gente não embarca treinamento. A gente não abre mão. Tem que estar embarcado dentro do projeto da consultoria, alguma academia de liderança de alto desempenho, alguma academia de formação em logística e supply chain, e dependendo do caso, a gente vai descendo em toda a estrutura, as academias de treinamento, formação de conferentes, né, formação de empilhadores, depende do contexto, né? Então, a gente embarca muito, o que a gente acredita? Projeto, consultoria tem início, meio e fim. Então, a gente tem uma preocupação muito forte de formar os times dentro ao longo dessa jornada da consultoria do projeto, porque a gente vai embora, os caras vão estar formados e garantir que eles toquem o negócio de fato com o nível de conhecimento necessário para aquilo ali, né? Então, é super importante isso. Então, aí na parte de operações, o que é que a gente tem de diferencial? A gente usa todo esse know-how da consultoria e projetos para os nossos times, né? Então, toda a parte de operações nossas, outsourcing, seja de serviços de carga e descarga, seja de fato do outsourcing do CD, seja de operações de micrologística ou a gestão in-house, né? Dentro da casa do nosso cliente, a gente leva muito treinamento, a gente leva o nível de tecnologia que o cliente precisar, mas com a garantia de que ele vai ter um back-office, um time por trás acompanhando, dando treinamento, monitorando processos, desenhando tudo isso que a gente vem falando. É super importante isso, tá? Então, a gente não abre mão disso também na nossa empresa, porque a gente acredita genuinamente que isso é fundamental. Eu gostei que você falou essa questão de treinamento, e até o que o Rafa falou que está acontecendo certinho, igualzinho onde eu estou fazendo consultoria também. Eles até têm um encarregado, não tem assim um supervisor. Tem um encarregado que é o nível maior ali de liderança, mais próximo de liderança. Só que você percebe que foi dado esse cargo talvez por uma questão salarial, talvez por alguma coisa nesse sentido de tempo, de casa, mas não tem o perfil de liderança. Lógico, ele é muito bom no que ele faz, mas ele é um separador de pedido como os outros, só que com um cargo melhor, com um status de líder, mas assim, não tem esse perfil. O pessoal respeita? Respeita. Mas uma coisa é você ser assim, vou até me corrigir. Ele até tem liderança, mas não tem gestão, que é diferente. E aí do outro setor é o inverso. Ele tem a gestão, mas não tem a liderança, porque o pessoal tem medo dele. Tem medo dele. E aí, assim, os dois lugares não andam, dois setores separados não andam por características diferentes. Se desse para fazer uma fusão e excluir só o que não precisaria, era uma benção, mas aí beleza, vai passar por essa parte de treinamento, né? E aí o que acontece? Outra coisa que as empresas não se atentam com detalhes. Por exemplo,
tá demorando muito essa consultoria, vocês prometeram tal prazo. Eu falei assim, beleza, só que a gente precisa tem duas opções, você pega a nossa terceirizada ou você cede parte do seu pessoal. Se você ceder o pessoal, vai baratear o valor, porque eu não estou pagando uma mão de obra terceirizada. Porém, a mão de obra terceirizada, eu me encarrego de colocar alguém capacitado e eu tenho que garantir, independente de qualquer coisa, eu tenho que garantir daí o tempo, porque eu tenho as pessoas. Agora, está demorando porque a gente tem que dar o treinamento para o seu colaborador para ele poder executar da melhor maneira, porque senão eu não posso me responsabilizar por alguém que não tem a carteira de empilhador, né, empilhadeira, a transpaleteira elétrica, por muitos que falam que não precisa sim, a transpaleteira precisa também de habilitação, né? E no caso da empilhadeira, não sei, a maioria talvez não saiba, mas você precisa de CNH-B junto, porque em alguns casos você precisa transitar fora da empresa com ela, e aí ela se torna um veículo, né, comum. E aí são esses detalhes que às vezes as pessoas não entendem, não compreendem, e de novo, aí eu te falo, você coloca lá o melhor WMS do mundo, mas a pecinha que está cuidando atrás não está capacitada. Eu falo assim, desde dono, de diretor, gestor, enfim, é uma pecinha chamada ser humano. E aí entra igual você e o Rafa citaram 2 cases na prática, isso acontece muito. E aí fala assim, o consultor é enrolão, o gestor não está conseguindo. E às vezes você também, como gestor, um CLT mesmo, registrado em carteira, às vezes você não tem aquele tempo de executar da forma que você gostaria, e não é porque você está procurando perfeccionismo, mas é porque tem processos que devem ser feitos para poder executar o segundo passo, né? Da mesma forma, não faria sentido a gente falar esse quarto tópico de cara, sendo que a gente não tivesse abordado tudo que tem no dia a dia, né, de uma empresa que lida com a intralogística, né? Então é muito bacana esse bate-papo que a gente está tendo aqui. E mais uma vez, obrigado, Felipe. Rafa é fera também em intralogística, agora consultor também da WMS, né, Rafa? E é isso, galera. Eu gosto muito de falar sobre esses temas. Eu amo falar de intralogística, desde da movimentação até chegar na parte de compras, recebimento, tudo. De tudo a logística é o que eu mais gosto, por isso que eu me empolgo mesmo. E agora eu trabalho com consultoria também, você consegue levar isso para pequenas e médias empresas, né? Verdade. Ó, muito bom. Sabe o que é bacana? Assim, o Felipe falou um negócio desde o início lá que eu achei super legal também, que a gente consegue enxergar agora que a dificuldade que as empresas têm, né? A gente fala muito lá, o Brasil está muito atrás dos outros países. Não tá, cara. Mas só que também os outros países não estão lá em cima, você entendeu? Então a gente está tudo nivelado ali. Só que a gente tem que ver qual é a realidade que a gente está vivendo, né? Porque, a gente tem que valorizar o nosso profissional, a nossa logística, o nosso conhecimento também, porque o Felipe falou, acho que no início lá, que a gente tem WMS, que a tecnologia é desenvolvida no Brasil, cara, a gente está exportando tecnologia, e é difícil, né, Felipe, assim, a gente sempre traz as coisas de fora, tudo, a gente imaginar que, uma tecnologia que vai fazer o gerenciamento do armazém está sendo exportado, né? Exatamente, a cultura do jardim do vizinho, né? A grama do vizinho está sempre mais verde, né? Não tem essa história, então o brasileiro tem essa coisa carregada com ele, né? E tem que parar, de fato, cara. A gente é exportador de mão de obra, né? Nesse setor de tecnologia, principalmente, a gente tem um grande nível de desenvolvimento no Brasil inteiro, né? Então, somos polos disso, né? Exportadores de tecnologia em diversos segmentos, não somente do WMS, né? Mas a gente tem que parar com isso, de achar que lá fora, obviamente, tem muitas condições diferentes, né? De culturais, de cuidar das pessoas também, né? Não entrando nem na seara política, social, não quero entrar nisso, mas existem essas diferenças, sim. Mas no universo corporativo, a gente pode brigar com diversas empresas lá. E quando a gente vai para a intralogística, a gente pode ter diversos casos no Brasil que são modelos. Falamos da Natura ao longo aí. A Natura é um grande exemplo disso, de intralogística, de nível de universo de automação, né, gigante, e nem assim deixou de ter
de cuidar das pessoas como ela sempre cuidou bem. Né? Então, de investir em treinamento, desenvolvimento, em saúde e bem-estar, né? Isso é super importante. Né? A gente não pode deixar isso de lado, não. Temos muita coisa boa, sim, de logística, em diversos ambientes de tecnologia, seja de WMS, seja de DMS, seja de TMS, a sopa de letrinhas lá, né, para o cliente do Wesley ficar doido lá com a sopa de letrinha. Então, temos um universo gigante disso nesse mundo de automação e de tecnologia aplicada à logística, que temos ferramentas aqui no Brasil que dão show, não deixam a dever a ninguém, e ainda digo de passagem, né? Um custo bem mais barato que muitas coisas lá fora, né? Então, aí as empresas vão querer comprar marca, não, porque é de tal marca, é uma marca de não sei onde, de tal país, não sei o quê, aqui tem ferramenta muito melhor e muito mais barata. Isso faz a gente ter um pouco mais de orgulho pelas coisas do nosso país, né? Um pouco mais de patriotismo e independente, igual você falou, independente de questão política. Aqui é Brasil e pronto, acabou. Não tem essa questão de defender lado, né? E aí a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, eu aqui do Maringá, Paraná, Rafa de São Paulo, você de Recife, né? Pernambuco. Pessoas de várias regiões, você pode ver que, independente se é aqui no Sul, Sudeste ou Nordeste, o pessoal alinhado com a questão da tecnologia. 3 pessoas de locais distintos. Muito tempo atrás, se dizia que tinha sempre alguns polos só no Brasil. Por exemplo, sempre se cita muito São Paulo por causa de indústria, né? Mas hoje a gente pode ver que, por exemplo, aí no Nordeste mesmo, eu não sei se está em segundo ou terceiro maior polo, ainda mais depois que vieram algumas empresas para Goiânia, a região de Goiânia, né, se eu não me engano. Isso. Fora a questão de investimento nos portos, cabotagem. E aí, galera, para quem não está assistindo ao nosso evento aqui, né, a intralogística ela vai muito além de só um estoque, de só um almoxarifado. E eu estou falando só assim, pejorativo, mas silos, se trata de intralogística, você está armazenando trigo, soja, são vários modelos de armazenagem, de estocagem, que é diferente de estoque de armazém. É muita complexidade. Em alguns modelos você vai ver duto viário fazendo transporte, né, que é bem comum a gente falar. Uma coisa que até seu pai eu achei que eu não sabia qual era a visão dele, até perguntei. Trigueiro, infoviário, o que você acha? Eu não gosto de falar que isso é um modal. Eu falei assim, não, também para mim não é modal, não. Né? E querendo ou não, igual a gente citou aqui, RP, WMS, a gente está levando uma informação. Mas assim, a ponto da gente conseguir compreender é o que a gente está conseguindo passar para essa geração que a gente está, para as novas que estão chegando. E eu gosto de citar esses cases aqui, eu fico empolgado com isso, Felipe, Rafa, porque todo mundo fica metendo pau, fala assim, é o cara que entra cedo, sai tarde, que só se lasca. E não, vamos trazer cases de sucesso, mostrar o que o Brasil tem de potencial, e eu falo mais. Posso até estar sendo exagerado e vocês me corrijam. Mas eu falo assim, a gente não é o cara ruim da logística, a gente é muito bom. Porque apesar de tudo, a gente consegue fazer o que tem que ser feito. Apesar de tudo. Então... Não, Wesley, eu acho que o pessoal da logística, tipo, a gente só não vamos supor assim, a gente não tá visível ali como sucesso. Mas o pessoal depende da gente para ter o sucesso. Não é? Eu sempre falo, pessoal, a gente age nos bastidores, entendeu? Tipo assim, a gente tá sempre dando suporte ali pros caras, tipo, os vendedores, brilhar ali, né? Porque eles vão fazer fazer um pavão da venda dele, lógico, faz sentido, mas se a gente não entregar, se a gente não fizer uma gestão bacana da logística, eles não vão ter sucesso também. Então a gente brinca às vezes, a logística, mas esse é um ponto super importante, que a gente vem percebendo também que mudou nas empresas. Hoje as reuniões, eu estava discutindo exatamente um dos artigos que eu até publiquei, a gente fala já da presença da área de logística dentro dos conselhos de administração. Né? Então, isso, muitas empresas já acordou para isso, sabe que não dá para ser diferente. E hoje, quando a gente vai para essa era, né, de pandemia e visualizando a pós-pandemia, onde a digitalização, né, o crescimento do comércio eletrônico se tornou muito forte, as empresas viram que não tem como não andar com a logística junto, né?
de sentar com a logística para pensar e com a tecnologia para conectar o seu mercado a essa logística, né? Então, as empresas acordaram, de fato, para isso. Então, a gente percebe uma mudança totalmente drástica nesse assunto, né? Então, hoje, as empresas que se permitirem a esconder a logística, né? Ou jogar, né, culpas, achar culpados para problemas e jogar na logística, essa empresa está fadada ao fracasso num curtíssimo espaço de tempo. Ô Felipe, até nos projetos, né? Porque antes o pessoal da logística não era inserido em reunião de projeto. O pessoal decidia lá, falou, a gente vai entregar em tal lugar, a logística se vira. Hoje não, hoje tem um cara da logística lá para apontar, fala assim, não, vamos entregar lá? Vamos, só que tem o custo disso, a gente tem que fazer... O pessoal começou a falar assim, ó, chama aquele cara lá que ele vai apontar umas coisas que a gente não tá vendo, cara. Exatamente. Mudou muito, graças a Deus mudou muito. É verdade, graças a Deus o pessoal está enxergando. E aí, pegando o gancho que o Wesley falou, né? Por que a gente vai deixar, né, para as próximas gerações? Está aí, né? Grandes mudanças, grandes legados, né? Que a gente tem que deixar de aprendizado mesmo, né? Essa nossa contribuição aqui juntos, né? De debater, disseminar, levar nossa experiência e o conhecimento para o público em geral, isso é super importante, né? O que a gente puder fazer mais, vamos fazer nesse sentido, porque é muito importante esse movimento da gente em disseminar conhecimento, levar conhecimento para o Brasil todo aí, né? Um pouco da nossa experiência, o que a gente puder contribuir, né? Poxa, essa é o que eu digo, essa geração nova tem aí uma mega oportunidade, né? Na nossa, a gente não tinha esse acesso lá atrás, né? Esse network fantástico, né? De promover o conhecimento dessa forma, e hoje a gente consegue fazer isso, nossa, com uma facilidade gigante, né? Isso é muito bacana. E até, para finalizar, uma coisa que eu gostaria de deixar para a galera, independente da geração, se é da old school, se é da new school, que o pessoal gosta de falar, né, nova escola, antiga escola, eu vou falar, todos da atualidade, mas das outras gerações, mas que já passaram, ou que estão ainda atuando, eu vou falar assim, ó, por exemplo, se você pegar da geração que talvez não é tão atuante, por exemplo, ó, seu pai está nativo até hoje, Fernando Trigueiro, Marcílio Dias, o próprio Marco Aurélio Dias, né, escritor de livro de administração de materiais, Paulo Bertaglia, Vantini, é um dos caras maior referência no Brasil. Ó, mas eu quero só dar um adendo aí, assim, ó, você citou uns caras que eles são referências, mas sabe o que faz esses caras referências? Você pode ver, Trigueiro, Marcílio, eles estão sempre se atualizando, estudando. Sempre. Não é porque, tipo, eles estão lá em cima, estão na hora que você, não preciso mais. Você pode ver que eles estão sempre ali, assim, eu tenho sempre algo a aprender. Talvez isso é o que diferencia o pessoal, né? Sim. E aí, citando da nova geração, vou falar aqui, ó, o Felipe, nova geração, Nestor Felp, nova geração, né? Olha o que ele está fazendo com a Natura, né? Se você pegar alguns outros CEO, o pessoal da Truckpad mesmo, né? O Carlos Mira, enfim, são inúmeros nomes, o pessoal da Cargo, Logap, de startup, só para citar aqui, Adriano Andrade, da Aerocargas, fez uma revolução, ganhou prêmios pelo Sebrae, então, assim, são pessoas do Brasil. E tem um detalhe, de novo, vou falar de coisas de logística que, assim, não é tanto minha praia, por exemplo, modal aéreo, mas vou falar, quem não lembra que o Brasil era referência até ser vendida, né? A Embraer, no caso, né? Ela referência mundial e ela batia de frente com todas as outras, com o Boeing, com Exatamente. Ela era a referência para o mundo. Então, o que eu gosto de falar? Quando eu vou jogar bola, lógico que você gosta de ganhar, tem essa questão, você tem que ser competitivo? Tem. Mas, quando a gente está em segundo e terceiro lugar, também é pódio. Você não chegou lá à toa. E você não é qualquer um. Não é qualquer um. Você pode perder por um detalhe. Mas eu vejo sim que o Brasil é referência. Com todas as diversidades. Olha os nomes que eu citei. Do pessoal da antiga geração e da nova, né? Então é muito prazeroso. Muito obrigado pelo bate-papo, Felipe. Gostaria que vocês dessem as considerações finais a respeito do tema. Deixar recado, redes sociais, tudo. Perfeito, cara. Primeiramente, assim, agradecer demais a vocês pelo convite, tá?
Como eu falei no início, um prazerzão, pode contar comigo sempre, tá? Adoro poder contribuir, trazer as experiências, né? Aí, então, o tema intralogística é um tema super importante, né, para toda a cadeia logística. Então, a Intra passa por a integração de diversas intralogísticas, né? Então, isso é super importante, tá? Não esquecendo lá do que a gente sempre falou, né, de tudo, de pessoas, né, acima de tudo, botar o cliente no centro da decisão, né, e aí trazer processos, trazer a tecnologia mínima viável para cada tipo de negócio, tá? Então, contem comigo, contem com a FTlog, né? Sigam a gente aí nas redes sociais, estamos presentes lá no LinkedIn, tá? E também no Instagram, né? FTlog, Soluções em Logística, né? E como a gente diz, né? Pensou em logística e supply chain, lembrou da FTlog. Então, gente, brigadão e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Felipe. Valeu. Queria também agradecer o Felipe. Pô, foi demais, Felipe. Obrigado, cara. A gente sabia já que ia dar aqueles bate-papo que a gente vai tocando o assunto, vai falando. Na hora que vê, já passou uma hora aí de bate-papo, porque é um bate-papo leve, gostoso, e que, apesar de ser leve e gostoso, a gente passa um conteúdo aí, assim, a gente troca essa ideia. Obrigado. Queria agradecer ao pessoal que está assistindo aí, que está prestigiando o nosso evento. Aqui a Movilog também está sempre de portas abertas aí, não só para quem está assistindo, mas para o Felipe também, para os convidados. A gente está aí para ajudar de alguma forma a levar a logística, a disseminar o conteúdo de logística cada vez mais. Brigadão, então, Felipe. Tamo junto sempre, cara. Obrigado. Eu que agradeço, gente, mais uma vez, hein? Tamo junto. E aí, pessoal, para finalizar, quero agradecer também todo mundo, o pessoal que está assistindo a mais essa edição da Movilog Brasil, né? Para quem pergunta o que é Movilog, né? Movimento Logístico Brasileiro, que a gente quer fazer uma movimentação, mexer nesse mercado, trazer as pessoas para serem conhecidas, né? Quem não são, e prestigiar quem já estava no mercado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, o próprio Felipe aqui, que é o CEO da FTlog, Soluções em Logística, a EB Seguros, né? Para quem não precisa de uma gestão de risco também, seguros de carga com o Jorge Braga, Fretify, que tem solução tecnológica dentro da área de logística e supply chain, Expresso Minas Sul, Hanakoski Transporte, do nosso amigo William Dias, também do William Dias, junto com o Herbert, a WH Consultoria e Mentoria e Treinamentos, né? AWL Transportes, do mesmo Pernambuco, de Felipe e de Trigueiro, né? Instituto Qualificar, no qual sou um dos professores, Rafa também, a gente dá aula lá no Instituto Qualificar EAD, no qual a Sandra é a diretora, né? Então, qualquer um desses serviços, procurem pelas redes sociais, que a gente vai deixar também aqui na descrição. Se você participou até aqui e assistiu pelo menos 3 dos 5 episódios da Semana da Logística Movilog Brasil 2021, não se esqueça, se inscreva para ganhar seu certificado, desde que você assista pelo menos de 3 dos 5 episódios. Felipe, muito obrigado mesmo por participar, foi enriquecedor. Rafa sempre está junto, né, Rafa? A gente ama esse tema aí que é intralogística, gestão de estoque e tudo mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até breve.